O mistério do Passo Dyatlov. O caso que até hoje ninguém conseguiu explicar. Imagine sair para uma expedição nas montanhas com seus melhores amigos, totalmente preparado para enfrentar o frio extremo e simplesmente desaparecer sem deixar explicações. Dias depois, equipes de resgate encontram sua barraca rasgada de dentro para fora. Pegadas levam até uma floresta coberta por neve. Alguns corpos são encontrados descalços, outros vestindo apenas roupas leves, mesmo enfrentando temperaturas que chegavam a menos de 30 graus negativos. Alguns apresentavam fraturas tão graves que pareciam ter sido causadas por um acidente de carro, mas sem sinais de violência externa. Uma das vítimas foi encontrada sem a língua. O que realmente aconteceu naquela montanha da Rússia em 1959? Até hoje, esse caso permanece envolto em mistério e continua intrigando investigadores, cientistas e curiosos de todo o mundo. A história começa no final de janeiro de 1959. Um grupo formado por 9 jovens montanhistas soviéticos decidiu realizar uma expedição pelos Montes Urais, uma das regiões mais frias e isoladas da antiga União Soviética. Todos eram experientes em montanhismo e já haviam enfrentado condições climáticas extremas anteriormente. O líder da expedição era Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de apenas 23 anos, respeitado por sua liderança e organização. O objetivo do grupo era atravessar a montanha Otorten, completar a rota planejada e retornar alguns dias depois. Antes de partir, Igor avisou a família que enviaria uma mensagem assim que terminasse a viagem, mas essa mensagem jamais chegou. Com o passar dos dias, o atraso começou a preocupar familiares e amigos. Inicialmente acreditava-se que o mau tempo pudesse ter atrasado a expedição, algo relativamente comum naquela região. No entanto, quando o silêncio se prolongou além do esperado, equipes de resgate foram organizadas para procurar os jovens. Depois de dias enfrentando neve intensa e temperaturas congelantes, os socorristas finalmente encontraram o acampamento. A cena era assustadora. A barraca havia sido rasgada de dentro para fora, como se os montanhistas tivessem fugido às pressas, em completo desespero. No interior da barraca estavam roupas, botas, alimentos, equipamentos e praticamente todos os pertences do grupo. Nada indicava uma preparação organizada para abandonar o local. Era como se alguma coisa extremamente urgente os tivesse obrigado a sair imediatamente, sem tempo para vestir seus casacos ou calçar suas botas. Seguindo as pegadas deixadas na neve, os socorristas encontraram os primeiros corpos próximos a uma grande árvore, onde havia sinais de uma pequena fogueira improvisada. Tudo indicava que eles tentaram sobreviver ao frio intenso depois de abandonar o acampamento. Outros corpos foram encontrados espalhados pelo caminho de volta em direção à barraca, como se tentassem retornar para recuperar seus equipamentos, mas não conseguissem vencer o frio extremo. Meses depois, quando a neve começou a derreter, os 4 últimos integrantes da expedição foram encontrados em uma área mais distante, parcialmente cobertos pela neve. Foi nesse momento que o caso se tornou um dos maiores mistérios da história. Os exames revelaram que algumas vítimas apresentavam costelas quebradas, fraturas graves no tórax e no crânio, lesões compatíveis com uma força gigantesca. O mais intrigante era que, apesar dessas fraturas internas extremamente severas, quase não existiam ferimentos externos. Era como se uma enorme pressão tivesse atingido seus corpos sem provocar cortes ou hematomas aparentes. Uma das vítimas foi encontrada sem a língua. Outra apresentava ausência dos olhos, enquanto outras também possuíam partes do rosto deterioradas. Embora especialistas afirmem que animais e o próprio processo natural de decomposição possam explicar parte desses danos, esses detalhes acabaram alimentando inúmeras teorias e transformaram o caso em uma verdadeira lenda. Como se tudo isso já não fosse estranho o suficiente, alguns relatórios da época afirmavam que determinadas peças de roupa apresentavam níveis incomuns de radiação. Além disso, moradores da região relataram ter visto misteriosas luzes alaranjadas cruzando o céu durante os dias da tragédia.
Esses relatos deram origem a novas especulações que até hoje continuam sendo debatidas. Ao longo das décadas surgiram diversas teorias tentando explicar o que aconteceu naquela noite. A explicação considerada mais provável atualmente é a de que uma pequena avalanche, ou o risco iminente dela, obrigou os montanhistas a abandonar rapidamente a barraca. Com medo de serem soterrados, eles cortaram a lona por dentro e fugiram para uma área mais segura. Porém, sem roupas adequadas e enfrentando temperaturas extremamente baixas, acabaram morrendo de hipotermia. Alguns teriam sofrido fraturas ao cair em ravinas cobertas por neve. Outra hipótese sugere que experimentos militares secretos estavam sendo realizados naquela região durante a Guerra Fria. Os relatos de luzes misteriosas e a presença de radiação fizeram muitas pessoas acreditarem que o grupo poderia ter testemunhado algum teste militar e acabado envolvido em algo que jamais deveria ter visto. Também existem teorias envolvendo fenômenos naturais extremamente raros. Alguns pesquisadores acreditam que ventos muito fortes poderiam ter produzido sons de baixa frequência, conhecidos como infrassom. Esse fenômeno pode provocar desorientação, medo intenso e até ataques de pânico em seres humanos, fazendo com que o grupo abandonasse a barraca acreditando estar diante de um grande perigo. E como acontece em praticamente todos os grandes mistérios da história, não faltam explicações sobrenaturais. Há quem acredite que os jovens tenham encontrado criaturas desconhecidas, o lendário Yeti, ou até mesmo visitantes extraterrestres. Apesar de muito populares na internet, essas hipóteses jamais foram comprovadas por qualquer evidência científica. Décadas depois da tragédia, o governo russo decidiu reabrir oficialmente as investigações. Após novas análises, especialistas concluíram que uma combinação de avalanche, terreno perigoso, frio extremo e erros durante a tentativa de sobrevivência poderia explicar praticamente todos os acontecimentos daquela noite. Mesmo assim, muitas perguntas permanecem sem respostas definitivas. O que fez um grupo tão experiente abandonar toda a segurança da barraca? Por que alguns tentaram retornar enquanto outros seguiram caminhos diferentes? Como exatamente ocorreram as fraturas mais graves? E será que todos os detalhes realmente foram revelados pelas autoridades? Mais de 60 anos se passaram, mas o Passo Dyatlov continua sendo um dos maiores mistérios já registrados. Um caso que mistura tragédia, sobrevivência, teorias, documentos oficiais e perguntas que talvez jamais encontrem uma resposta definitiva. Talvez tenha sido apenas uma sequência cruel de eventos naturais. Talvez exista alguma informação que nunca veio a público. Ou talvez a verdade tenha desaparecido para sempre sob a neve dos Montes Urais. E você? Qual teoria acredita que explica o mistério do Passo Dyatlov? Conte sua opinião nos comentários. Se você gosta de histórias reais, mistérios e casos que desafiam a lógica, inscreva-se no Enigma Brasil para acompanhar os próximos episódios. Até a próxima!